ABC Portugal, em antena. Paula Cristina de Melo. Olá, sejam então bem-vindos. Cá estamos nós para mais uma hora de emissão e continuidade aqui na ABC Portugal. Tinha-vos dito que o nosso convidado hoje seria, e é o Dr. Vítor Frazão, autor do livro Das Lágrimas ao Sorriso. Vamos ver se hoje do que é que vai surgir na nossa conversa, lágrimas ou sorrisos. Para já um sorriso de orelha a orelha, não é, Dr. Vítor Frazão? Que é como anda sempre, muito bem disposto, não é? Sempre, Paula, graças a Deus. Mas se me permites, antes de começarmos aqui a conversar, não divagar, eu queria saudar todos quantos porventura nos estejam a ouvir, desejando-lhes boa tarde, acima de tudo saúde e, como eu digo no livro, esperança e coragem. Que é o que precisamos quase Exatamente. Neste momento, não é? Doutor Vítor Frazão, olha, o nosso tema de conversa é sem dúvida este livro, Das Lágrimas ao Sorriso, que é o seu quinto livro, não é? Já vamos falar um bocadinho dos outros também, como é que eles surgiram. Agora, o doutor Vítor Frazão, nós ultimamente temos acompanhado a sua vida como escritor, tudo bem, mas foi um homem também sempre da política, não foi? Portanto, já foi presidente de junta, já foi presidente de Câmara, entretanto, primeiro-ministro e presidente da República. Era esse o trajeto, não era? Não, era esse. Agora, estamos a brincar, mas gostava de ser primeiro-ministro e depois presidente da República? Gostava? Paula, essa questão é quase inevitável, essa pergunta, porque felizmente muita gente com quem privo me vai perguntando se eu já abandonei a política, o que é feito de mim. Nós somos seres gregários, somos políticos. Eu sou um político nato, como qualquer um. Alguns fazem a sua política na sociedade naturalmente, sem enfileirar em qualquer partido político. Outros adotam uma filosofia política para fazerem pelo povo aquilo que devem. Não estou arrependido. Se me perguntares qual é a sua posição atual, a minha posição já a tornei pública. Abandonei a política no sentido de candidaturas, mas não abandonei a política no sentido de continuar a defender os meus princípios neste momento. Como sabes, eu sou movista, passa em modéstia, fui o fundador do MOV e, portanto, é neste MOV que pretende a pouco e pouco ir lançando as suas sementes e dando voz ao povo. É claro que eu nunca tive ambições de passar além de presidente de Câmara, nunca tive essa ambição. Fui-o transitoriamente, mas primeiro-ministro não me dava para isso, porque ainda por cima, a vermos as situações como elas andam por aí, presidente da República tem todo o direito como qualquer cidadão, mas ficamos por aqui. Eu faço política mais próxima, junto ao povo de Ourém, do Conselho e da terra onde eu habito naturalmente. Mas quando diz que abandonou a política só em termos de candidaturas, ou se aparecesse aí um convite assim para uma candidatura, ainda repensava essa sua posição? Isso é um cenário que não passa pela minha cabeça, mas teria que ser desde já uma condição que eu punha. Não aceitaria por partido nenhum. Paula, não aceitaria. Aliás, diga, no passado sábado, no lançamento do livro, onde tu estiveste presente, aliás, já és uma habitué. No final ficaram aquelas pessoas mais atentas, estava muita gente, eram 220 pessoas, vindas de vários pontos do país e até do estrangeiro. Um ou outro ia-me assurrando: então, isto é política? Eu disse: não é política. Mas sou um homem só, junto a 220 pessoas, por aí a espalhar a ideia. Teria que ser sempre fora de qualquer partido político. Mas realmente é essa a questão, e era aí que eu queria chegar. Estes eventos que promove, agora o lançamento do seu livro é diferente, mas recentemente tem promovido alguns eventos, nomeadamente de solidariedade para com o povo ucraniano, para com o povo de Timor. Com o povo de Timor. Caixa Nana Guzmão. Exatamente, o ano passado também. Portanto, estes eventos que promove são mesmo só uma vontade do Vítor Frazão cidadão, enquanto cidadão, ou é mesmo uma afirmação: o Vítor Frazão está aqui e vai andando por cá?
São as duas coisas, Paula. Para já são iniciativas estritamente pessoais. Surgem de mim e sou eu que as concretizo. E isso é realização pessoal, é algo que brota de mim, não deixa de ser também uma afirmação. É impossível, eu não ando dentro de nenhum saco. Agora, está para surgir a outra, Paula. Aliás, se a tua memória não te traiçoar, dia 24. No dia 24 de fevereiro, dia da invasão injusta, putiniana, da Rússia à Ucrânia, eu estou neste momento a fomentar uma iniciativa que neste momento não posso divulgar, Paula, mas que também é uma iniciativa minha, a dar o que der. Mas naquele livro eu consigo, e já agradeci, juntar 220 pessoas. Estavam 150 cadeiras, tivemos que pôr mais 70. Eu, se calhar, naquele evento, que ainda não sei em que moldes, também vamos reunir várias pessoas. Mas esse evento anunciou na altura, mas esse evento tem um cariz solidário também, ou só um evento de assinalar o primeiro aniversário da invasão da Rússia à Ucrânia? Boa pergunta, Paula. No meu espírito é apenas de simbologia, de pesar. Não estou tanto a pensar na questão de solidariedade, porque para isso eu já fiz. Não te esqueças que nessa cerimónia que eu fiz de iniciativa pessoal, e muita gente está a pensar que eu me estou aqui a vangloriar, mas é verdade, juntaram-se quase 1.000 euros, 27 caixotes de produtos novos, desde alimentares, medicamentos, roupa para criança, e conseguiram-se 4 cadeiras de rodas que chegaram à Ucrânia. E eu sei disso porque me foi mandado, e tenho aqui no meu telemóvel, uma declaração de uma entidade ucraniana a agradecer, Vítor, fazer um facto de... Mas não foi só isso. Mais tarde chegou-me uma cadeira de rodas daquelas que mandámos para lá, com um jovem amputado, que podia ser um filho nosso. E, portanto, tudo isto me dá vontade de continuar a trabalhar. E é por isso que eu estou neste momento a tentar organizar uma atividade marcante para o primeiro aniversário daquilo que se chama uma chacina, para não se dizer um genocídio. E mais, Paulo, isto só se faz por gente louca, mas mais louca de poder, de materialismo. Porque se a Ucrânia fosse como alguns cerrados ou algumas parcelas de terreno que eu tenho, ou que há por aí, cheias de mato, o Putin não pretendia mandar para lá escravos e soldados que vão obrigados e presos. Ele só para lá vai porque a Ucrânia é rica no seu subsolo e, acima de tudo, em localização estratégica. Dr. Vítor Frazão, tinha uma professora ucraniana na mesa quando fez a apresentação do seu livro. Porquê? Que significado é que tem esta professora na sua vida ou no livro? Porque é que estava ali? Ela que também deu um testemunho muito emocionado até. Paula, os homens e as mulheres hoje, quando estão a organizar uma coisa, não podem pensar só num objetivo. Eu vou fazer isto, para aquilo. O que é que eu tentei? Ao juntar meia dúzia de pessoas, eu pensei vários objetivos, e uma foi também solidarizar mais uma vez com a Ucrânia, com o povo ucraniano, e tê-la ali presente. Ela é a professora Natália, não sei dizer o nome segundo, é presidente de uma associação, é professora, e eu convidei-a para que ela sentisse que o povo português, nomeadamente aqueles que ali estavam, abraçamos a causa ucraniana. Devo dizer que ela chorou quando a convidei, e ali também lhe acreditou. Ele também. Ele ofereceu-lhe 2 corações. Ai, tão bonitos. Pronto, não conseguimos perceber exatamente quem é que fez os corações. Sei que foram feitos à mão. De onde é que vieram os corações? Olha, Paula, eu sou um homem de pequenos gestos. Não me deem nada. Falem bem. Sorriam. Deve ter sido da lembrança mais simples, mas carregada da maior simbologia. Tu já vistes, eu não sabia, muito menos sabia o que é que ele ia dizer, e depois oferece-me publicamente 2 corações, como tu dizes, em lã, feitas à mão,
em malha, unidos, um que representa Portugal, as cores de Portugal, e outro coração, as cores da Ucrânia. E vê bem a ideia de quem fez, que supõe ter sido ele e uma filha. Fizeram um cordãozinho em lã, um com a cor portuguesa e outro, e ataram. Ou significa, este atar de dois corações significa o abraço que se deve dar e dá a quem sofre. Guardo com muita sentimentalidade. Aliás, tu viste que eu engatei imediatamente a um botão da minha camisa e andaram-lhe a dançar. Foi verdade, sim. Mas não sabia qual era o significado realmente dos corações, porque ela, falou consigo e isso aí não foi audível. O que ela quis dizer foi que, precisamente, um que as cores portuguesas, outro que as cores ucranianas, unidos, atados entre si, significam, um nó significa amor duradouro, abraço, solidariedade entre dois povos. Bom, já vamos falar então deste livro. Vamos falar, o que é feito o Vítor Frazão, o que é que ele faz? Olha, o Vítor Frazão adora apicultura, é o meu hobby. Aliás, todo dia que eu não vejo as minhas colmeias é como ir ao jardim e não ver flores. Isto é uma frase poética. Eu leio muito, escrevo muito, investigo, mas acima de tudo, eu neste momento tenho funcionário em minha casa um gabinete de consultadoria onde eu presto alguns serviços que me são solicitados. Além disso, estou a apostar com os meus filhos em alguns eventos, em algumas iniciativas, em alguns projetos que a pouco e pouco se vão pondo de pé. Já tínhamos falado nisso, mas ainda não estão concluídos esses projetos que tinha. Nós já tínhamos falado disso. Familiarmente falando, estamos a pô-los de pé. E a sua vida social, por onde é que costuma andar? Olha, eu não me escuso ir a lado nenhum. Eu ia para dizer assim, diz sempre que o Vítor Frazão não se esconde, não é? Não esconde, não ando dentro de nenhum saco, e as pessoas sabem bem que não. Esta questão da Covid, eu não gosto de desculpar com a Covid. Venham para cá. Eu, durante a Covid, respeitei, mas logo que pude, eu soltei para a rua. Eu vou tomar o pequeno almoço todos os dias fora. Eu almoço muitas vezes fora, em cafés e restaurantes diferentes, para poder colaborar com a sociedade. Eu, neste momento, faço parte da direção da Ourei Arte, que é uma escola de música e artes de Ourei. Tive a felicidade de estar na sua gênese, já a presidi, e neste momento, por convite, ali estou também a dar a minha colaboração. Portanto, eu ando por aí. Portanto, e agora tem em Ourei, não é? Na Ourei Arte? Sim. Não é só em Fátima? Sim, não só em Fátima, mas em Ourei também, e vou por essas freguesias fora quando às vezes há eventos, não é? Vítor Frazão, há uns tempos também nos aparece no evento de apresentação de um movimento Fátima Aconselho. Pronto, um tema já muito antigo, já com barbas, e que recentemente aparece este novo movimento. E o papel do Vítor Frazão neste aparecimento, o que é que foi? Olha, eu há uns tempos atrás entendi novamente, sem desprestigiar o Conselho de Ourei, e os ourienses entendem-me, a criação do Conselho de Fátima é uma velha ambição meritória, que não prejudicaria nada ao Conselho de Ourei, pelo contrário, e é uma realidade que eu sempre defendi e defendo. E por isso, há uns tempos atrás, eu divulguei que gostaria de fazer renascer este movimento, esta ideia, e apareceu-me de iniciativa pessoal, e eu louvo-os por isso. Vieram ter comigo, marcaram uma reunião comigo, um conjunto de jovens de Fátima. Eu disse, finalmente, que bom. E neste momento eu passei-lhes, diremos que a liderança, eles estão a começar a dar os primeiros passos e têm uma alavanca ao seu lado, que se chama Vítor Frazão. E um dia destes, sei de fazer alguma coisa, colaborando com eles, quer por escrita, quer por outras coisas. Mas o interesse, ou seja, a ideia surge primeiro do Vítor Frazão e depois estes jovens agarram na ideia, é isso? Para ser muito leal e para sermos muito verdadeiros, foi assim na verdade. Eles souberam que Vítor Frazão andava na peugada de encontrar, e eles souberam disto, encontraram-se numa das suas tertúlias e decidiram mandar uma missiva ter comigo, e eu passei-lhes o testemunho. Aliás, devo dizer que até tenho essa documentação comigo para ir lendo de vez em quando, e agora há que dar-lhe asas para eles poderem voar.
Portanto, e o Vítor Frazão é só uma alavanca, Eu sou uma alavanca e sou uma voz, eu sou uma voz a favor. E o que é que faz mais? Portanto, cuida das suas abelhas, presta estes serviços de consultoria, anda por Fátima e por Orem também, fins de semana, onde é que passa, o que é que gosta de fazer? Se me perguntares outros hobbies meus, uma das minhas maiores loucuras Nós estamos sempre a saber tudo sobre os autores dos livros, os artistas, sim. Então, olha, só para perceberes que uma das minhas loucuras é viajar. E eu, nas vésperas do lançamento, no último fim de semana de janeiro, e mais uma vez vou dizer isto, eu não entendo isto como a vangloriar-me, porque eu também poupo e sei poupar. Eu sei regrar a vida como o cidadão normal faz. E portanto eu não sei se vou ser criticado por isto não, mas eu também não tenho medo, porque tudo se sabe. Eu fui à Holanda passar o fim de semana antes da apresentação do livro. E fui com 3 objetivos. Eu tinha a nostalgia, o gosto de ir à Holanda desde miúdo, porque ouvi uma frase que dizia: Deus fez o mundo, a Holanda fez, os holandeses fizeram a Holanda. E como sabes, os holandeses foram criando diques, conquistando ao mar terra. Eu tinha esta nostalgia. E portanto eu fui ver in loco. Depois, ver a paisagem, os canais, a construção. Mas acima de tudo, eu fui lá, sou louco, né? Para ver 3 museus de interesse universal. A casa de Anne Frank, que tem a ver com o nazismo e com a ocupação alemã, tem a ver com os campos de concentração de Auschwitz e Birkenau na Polónia. Fui ver o Museu de Van Gogh, e 2 museus ligados à arte são coisas deslumbrantes. Então, mas Vítor, saíste aqui para ir ver museus e arte e pintura? Fui. E gostou? Gostei. Eu viajo bastante no país e pelo estrangeiro sempre que eu posso. Gostou do ambiente de Amsterdão? É diferente? É diferente, é romântico, como sabes. A Holanda, enfim, para a tua geração sabe muitíssimo bem, foram os pioneiros de uma certa liberdade corporal, de imagem, sexual. Isto para sermos muito concretos. A Holanda tem qualquer coisa de mística. A Holanda, eu naqueles canais que tem, quase parece Veneza, parecia-me, mas estes canais levam-me ao final do mundo. Aconselho. Outra coisa, pode-se viajar poupando o máximo, que é, se calhar, em vez de se comer, almoçar e jantar todos os dias fora, as coisas fazem-se mais regradas. Há que ir viajar em épocas mais... Eu não gosto do frio, mas eu, se quisesse ser mais, enfim, ia no verão, só que é o dobro do preço. Isto é só para dar a entender que tudo na vida se é programado. Mas às vezes nas nossas viagens dos fins de semana, em que a gente não sabe o que é que anda a fazer, a papar quilómetros, bem, bastas as coisas, a gente um dia arranja dinheiro para ir a um país. E esta viagem foi só de fim de semana? Foi mesmo foi. Só assim de Não, foi um fim de semana. Não, foi um fim de semana com estes 2 objetivos: matar a saudade, a nostalgia que eu tinha, e cultivar-me em termos de arte e da grande lição que a Anne Frank deu ao mundo pelo seu sacrifício, etc. Holanda, quais são outros países que lhe despertem esse interesse e que estejam assim na sua agenda para umas próximas viagens? Onde é que era? Eu já fui a vários, como diz o pessoal, a boé deles, mas eu tenho uma promessa, que é ir a Timor, como sabes, quando cá veio o Xanana Guismão, ele convidou-me, ainda hoje tenho o convite em minha casa. Era para lá ter isso, se não fosse a questão da pandemia, pois as viagens também subiram muito. Eu adoro, gostava de ir ao Egito, enfim, estes 2 são, gostava de ir ao México também, mas tudo ligado à parte cultural, histórica. Claro que não deixa de haver um comes e bebes, uma dançarinata, uma viagem, não sei o que, um passeio, mas eu ponho sempre alguns objetivos culturais. O foco na arte, gosta de visitar. E já agora, visita os nossos museus? Visito os nossos museus. Ainda um dia destes fui ao Porto visitar 3 museus
Porque a gente temos coisas muito boas. Aliás, eu quando saio em Portugal tento diversificar. Temos aldeias que são paraíso, temos paisagens que são maravilha, temos quedas de água que são assombrosas. Às vezes é preciso estar atento. Ficas a saber que tenho um projeto que era para ter sido agora, mas não é, que é, eu quero fazer com o Citro 2 Cavalos e com gente que me queira acompanhar. Aliás, já tenho 3 pessoas a quererem aderir a esse movimento, que é fazer a estrada a Nacional 2. A Nacional 2. E portanto, eu vou fazer isso. Já sei que há gente que quer ir comigo. Então, claro que vou. Mas eu vou sozinho, eu não tenho medo. Mas para já ficas a saber que esse é um dos projetos. E quero convidar a comunicação social, se aceitarem, para podermos ir fazendo o reporte diário do circuito. Pronto, fica combinado. Não, Paula, só não te garanto, tem que ser lá para as primaveras, porque frio não é bem comigo. Exatamente, e os carros também mais antigos também não gostam muito de frio. E outra coisa, não pensem que vão comigo para acelerar. Nós temos de tirar ali uma semaninha que é para fazer. Também é de férias, uma viagem de férias. Exatamente, e é para aproveitar toda a Nacional, não é? Portanto, não é só fazê-la, é também parar e visitar, não. Ou só fazê-la? Não. É fazê-la aproveitando a circunstância do que tens de belo pelo caminho. Exatamente, faz um roteiro para fazer um roteiro onde se mete. Eu meto sempre gastronomia. A par de uma música, a par de um folclore, a par do museu, a par de umas ruínas, que é para a gente se ir cultivando. É uma pessoa romântica, o Vítor França é romântico. Já vi pela sua cara que sim. Yes! Um romântico incurável, é assim. Incurável, sim. O velho já não está me ensino. Vem aí o Dia dos Namorados. Costuma ter um dia diferente? Eu vou-te ser muito sincero, esta questão dos dias, o dia da mulher, o dia seguinte... Vieram muito depois, é uma questão de comércio. Independentemente disso, claro que não sou assim um seguidor, temos de sair nesse dia que é o dia dos namorados, temos de sair porque é o dia da mulher. Para mim, o Natal é todos os dias. É sempre que o homem quiser? Exatamente. Este é o 5º livro. É o 5º livro. Como é que descobriu? Sempre gostou, não é? Sempre gostou de ler, sempre gostou de escrever, mas como é que aparece o primeiro? Vamos falar só do primeiro. Como é que aparece o primeiro livro? Olha, começou em 92, acho eu, com a morte de um colega meu num acidente de viação, atropelado por uma moto, e eu dediquei-lhe um opúsculo que tinha um misto de texto e um misto de poesia. E de ir para a frente, enfim, houve um interregno grande, mas depois já é qualquer coisa que está dentro de mim. Eu participei muito em jogos florais, que tinha a ver com pinturas, tinha a ver com textos, tinha a ver com poesia. Direi que é qualquer coisa nato. Qualquer coisa nato. Aparece este primeiro, depois Depois aparece uma coautoria que é a Fátima, Os Lugares da Profecia, que foi uma coisa pela Bertrand, a Porta Editor, peço desculpa, uma coautoria que vendeu, enfim, muito na altura. E depois apareceu um outro meu que tinha a ver com o drama de uma família, aqueles dramas de pessoas que sofreram muito. Depois veio o último, foi Apaixonados. Estavas-me a perguntar se eu era romântico. Olha, Apaixonados, um romance da guerra colonial. Exatamente. Como sabes, os militares, na pujança da vida, quando o ultramar, lá, cá, enfim, travavam-se sempre, enfim, alguns amores, alguns desamores, e eu fiz um romance sobre Apaixonados. E agora este que é Das Lágrimas ao Sorriso. Vamos falar dele? É quando tu quiseres. É agora. Das Lágrimas ao Sorriso. Este livro são textos que escreveu durante a pandemia. Exatamente. E tem aqui uma coisa. Quando eu comecei a escrever, eu escrevia. E muita gente me falava, não pares. E eu escrevia, eu não referi que escrevia e que publicava. Sim. Aliás, o meu Facebook é só para escrita. Não vês lá fotografias. Enfim, é só para escrita. E eu andei durante a pandemia a fazer peço desculpa, episódios de 4 parágrafos só.
Mas dei-lhe uma certa sequência. E a verdade dos factos é que eu depois, alguém me disse, Frazão, põe também isso no story. Será que é o story? Que eu não domino muito essas tecnologias. Eu fazia lá o texto, mas depois, mas tu também podias pôr no story. E eu habituei-me a pôr. Mais uma vez passa em modéstia, eu tinha tanta gente a fazer o clique, a ver, a dar os parabéns, a comentar e a telefonarem-me, que às vezes são aqueles que eu mais gosto. Frazão avança. E um dia eu prometi no Facebook, meus senhores ficam a saber que eu um dia publico esta história num livro. Está aqui. E que história é esta? Olha, é uma história de vida. Paulo, é uma história de vida concentrada no Concelho de Orém. Por isso é que fala lá em Caixarias também, de gente que como os teus pais e outros, e nós próprios ainda hoje, atravessaram, um casal que atravessou vicissitudes, mas ele, o chamado Manel do Lagar, claro que eu dei nomes às personagens, eu bem sei quem seriam. O Manel do Lagar é uma história verídica ou uma história? Não, é um somatório de histórias verídicas, sim, sem pôr em causa ninguém, sim, e que eu encadeei. Criou personagens com muita imaginação minha pelo meio. Mas eu peguei nas dificuldades, nas vicissitudes. E neste livro, o que eu quis dar mais a entender foi que depois da tristeza vem a alegria. E eu termino o livro com as lágrimas que vertemos, que choramos quando te vimos nascer invisual. Ou seja, este casal teve um filho invisual. Essas lágrimas converteram-se agora e para sempre em risos e sorrisos. Ou seja, nós temos de ser positivos, nós temos de ser capazes de encarar as dificuldades. Chora-se, também o choram. Os homens também choram, Paulo. E eu não tenho vergonha de dizer que choro com facilidade. E a mais não parece. E a gente também tem que ter sempre a ideia de que o sol vai nascer e com ele vêm raios de esperança, raios de luz, raios de coragem. Muita gente que me ouvir aqui falar pensa assim, parece um padre a pregar. Não é nada. É aquilo que cada um de nós, eu próprio, pessoas da tua família, amigos, eu falo aqui de pessoas a quem viram morrer filhos, a quem ficaram viúvos, a quem morreu não sei o quê, adoeceu, perdeu os amigos vieram. Aqui é uma história de vida. Uma história de vida que foi vencida por este Manel do Lagar e por esta Maclina e por este Ai Jesus, que era o filho deles. Desculpe lá, Manel do Lagar, tudo bem, Maclina, isso é lá nome de alguém? Onde é que foi buscar o Maclina? Foi uma redução de algumas letras do nome Miquelina, Marcolina. Só eu sei. Pois, acredito. E o Ai Jesus? O Ai Jesus é aquilo que tu chamas aos teus mais amados quando os vês numa aflição. Ai Jesus. Ai Jesus. Tu estás sempre com Ai Jesus. Credo, eu podia ter dito credo. Foi o que me veio à cabeça. Mas devo dizer, Paulo... Mas utilizou nesta história, utiliza muitas expressões que são típicas desta região, nomeadamente se calhar mais até da zona de Fátima. Porquê? Para dar... portanto, a história passa-se cá, não é? A história passa-se... Exatamente. Qual é que é o espaço o espaço, quer o físico, quer o temporal. Em que tempo é que se passa esta história? Isto reporta-se... Há uma transição dos anos 60 para agora. E por isso é que depois falo na guerra e falo na pandemia. Mas o escritor tem todo o direito a fazer estas embalagens. Eu utilizo muito o linguajar popular. Aqui neste texto está muito linguajar. São aquelas frases que uma palavra de per si correspondem a muitas palavras. E hoje, se fores aqui a Orém ou às freguesias vizinhas, tu tens um linguajar, termos próprios, características que até não existem no dicionário, mas se calhar passarão a usar-se. Foi para ser verídico na história que eu estava a falar. Por exemplo, eu falo aqui na ida dos nossos imigrantes para o estrangeiro. Eu falo aqui em termos que eles utilizavam, histórias que aconteceram, né? Isto é para provar à evidência que nós, até nesse capítulo, somos ricos em história, em gastronomia, também somos ricos no linguajar, ou seja, na linguagem popular. E muito.
Mas estas histórias foram feitas durante a pandemia. Inspirava-se em histórias que conhecia? Por base era. Tem aqui muita criatividade, tem aqui muita imaginação, sim, tem aqui muito romance. Mas o livro são várias histórias? Vamos lá ver, são várias histórias, são vários episódios de histórias somados numa história. Ou seja, eu encadeei as coisas. Não estão aqui várias histórias, está aqui uma história sequenciada por capítulos ou temas ou assuntos diversificados. Então, se nós fôssemos classificar este livro, como é que o classificaríamos? Foi como disse o nosso apresentador, o Dr. Neves Martins, que para mim é um expert ao nível da análise e da crítica literária. É um romance. Isto é um romance, só que há romances brejeiros, há aquele romance melado, e é o chamado romance real. E este é um romance real. Como real também foi o romance, por exemplo, do meu anterior Apaixonados. Eu descrevo lá situações com a devida dignidade. Situações reais. Não é preciso sermos melguinhas para fazer romance. Às vezes com coisas sérias e verdadeiras também se faz romance. É para que idades este livro? Ou escreveu para que público? Toma atenção. Qualquer um. Aliás, eu tenho uma neta com 13 anos que já hoje me telefonou a dizer: avô, estou entusiasmada. Ele está em linguagem muito simples, e faz aqui uma análise da sociedade atual também. Faltava mesmo por nós. É que eu, a dada altura, falo aqui na falta de respeito e de ética, para não dizer outra coisa, que começa a existir hoje na nossa sociedade. O Manel de Alagar, depois de encontrar o irmão que o tinha abandonado, foi encontrar no norte, já alzheimerado, sem forças, cabelos brancos, pedir perdão por ter deixado. Esse Manel de Alagar veio a Fátima ajudar, melhor, agradecer o facto de ter encontrado o irmão, e pelo caminho Manel de Alagar foi vilipendiado por um jovem que a dada altura lhe quis tirar a merenda, que ainda o quis agredir. Só que o Manel de Alagar, que era um homem de músculos puxados pelo trabalho da agricultura, virou-se ao fulano e pô-lo a andar. Também está aqui um pouco uma análise sociológica daquilo que anda a acontecer por esse mundo fora. Mais concretamente naquilo que nós observamos. É para todas as idades. Não tem aqui terminologia, chamemos-lhe, mal educada. Não. Para fazer, esta é uma edição sua, não é? Totalmente minha. O que é sempre dispendioso também. É da minha total responsabilidade. Este livro foi dedicado a alguém em especial? Foi dedicado ao meu pai e aos meus sogros, que já estão lá em cima a olhar para nós, e à minha mãe, como tu vistes, que vai fazer agora amanhã 91 anos, a quem eu dei o ramo de flores. Sim, foi-lhe entregar o ramo de flores. Foi. O que é que ela lhe disse? Olha, vai chorar. Um homem também chora. Disse-me que é mau ter um filho assim. Foi o que ela lhe disse. E muito feliz. E porquê que, portanto, o ramo foi-lhe entregue? Na verdade, quem me entregou o ramo foi uma neta minha. Sim, eu sei. Eu ia para dizer-lhe, portanto, o ramo foi-lhe entregue pela sua neta, ao fim e ao cabo, pela sua descendência, não é? E foi entregar à origem. É sim, sou assim. Aquilo não estava programado. Não. Sou assim. Aliás, houve 2 momentos que eu não tinha conhecimento. Foi a vinda dos meus colegas de tropa. Já íamos lá. Exatamente. E foi também o facto da minha neta me vir trazer um ramo de flores, e eu entendi ali, naquele ápice, dá-lo à minha mãe. Foi dá-lo à sua mãe. Olha, Dr. Vítor Frazão, estava a falar nos seus colegas. Os seus colegas estiveram nesta apresentação, já estiveram também no anterior. E aquilo é sempre um momento também algo emocionado. Isto é uma amizade que vocês mantêm desde a altura em que estiveram juntos? Paulo, é assim, nos momentos de sofrimento é quando se vê a verdadeira amizade. Não me venham para cá com tretas. A verdadeira amizade vê-se quando tu estás no charco. São aqueles que vão dar-te a mão. Não são os que às vezes até fazem um sinal de fixe com o dedo para cima e para baixo. E quando
em Angola, nos momentos difíceis, porque eu estive lá em momento muito difícil, é que quando a gente pensa, se morrermos, morremos todos. Se sobrevivermos, também. E eles ainda hoje querem vir. E vieram de vários pontos do país, nomeadamente de Marco de Canavês. Aquele homem fez aquela distância toda. Eu fiquei toda a noite em pânico, à espera de chegar de manhã para ver se eles tinham chegado bem. São eles que querem assim. E mal souberam que eu ia publicar mais este, foi eles que me disseram: faz conta que a gente. E isso comove qualquer cidadão. A tua federação faz sempre questão de lançar os seus livros e de fazer a cerimónia do lançamento com alguma pompa e circunstância, não é? E aconteceu também. Agora já referiu que estiveram 220 pessoas. Inicialmente tinha colocado 150 cadeiras, depois foram colocadas mais 70 e a sala estava cheia. Porquê a escolha deste local para a apresentação deste livro? Porquê? O Estevan, porque diz-lhe alguma coisa? Foi por alguma razão especial? Paula, Fátima tem N espaços. E, portanto, houve que tomar uma decisão de que ia ser. Eu tinha lá casado um filho há pouco tempo. Aliás, já conhecia a instituição há muitos anos. Sempre gostei daquele auditório amplo, com boas condições para aquilo que eu idealizei para o programa que se apontou. Aliás, eu gostava que se falasse só no rápido sobre os momentos e sobre a música e sobre o fado. Vamos falar disso. E, portanto, eu, a dada altura, pensei: olha, vou lançar o livro, vai ser aqui. Pronto. E, portanto, tem outras condições. Está num lugar de fácil acesso e, acima de tudo, tem parque. E tem parque de estacionamento, acima de tudo, tem parque. Isto sem desprestígio para as outras unidades hoteleiras ou outros espaços que tem em Fátima. Atenção. Que hoje em dia é muito importante, não é? Ter parque de estacionamento. Portanto, e foi feito um alinhamento. Foram convidadas pessoas para fazer a apresentação. O Dr. Neves Martins, mais uma vez, porque dá para perceber que é seu amigo pessoal e do peito. É por esse motivo que o convida? Por duas razões. Atenção, eu tenho amigos do peito que não lhes ia atribuir essa função, até porque as pessoas me diriam: Frazão, eu não domino essa matéria. A gente deve saber peneirar as coisas, não é? Se fossem outros, iam falar, aceitavam falando, mesmo não tendo a noção do que eu falei. O Dr. Neves Martins, por essas razões, é meu amigo do peito e, acima de tudo, é um indivíduo que reconhece o valor de quem escreve e sabe criticar. E quando eu tenho o depoimento dele, como dizendo que vamos em frente, Vítor, e agora passe em modéstia da frase que é dele: estás a contribuir para a cultura do teu concelho e da tua freguesia, não é por causa disso, mas vou continuar. Aliás, mesmo que haja aí por fora quem diga: isso também eu faço. Todos têm liberdade a escrever um livro. Agora eu quero é vê-los primeiro. A quem é que deu o livro primeiro para ler? Boa pergunta. E vou-te ser sincero: quando se escreve um livro que tem implicações literárias e financeiras, e tudo isto é da minha total responsabilidade, eu não quero patrocinadores. Eu tive que o dar a ler, e dei-o a ler a 5 pessoas diferentes, de culturas diferentes, de áreas e de idades diferentes, para eu ficar com a sensação, mas aqui há uns tempos, para ficar com a sensação. E foi somando, e pensei assim: não estou a falhar muito, vamos em frente. E depois dei a correção final ao professor Helder Magalhães, que é um indivíduo que a corrigir não deixa passar 1 milímetro. Ele fez uma revisão textual, ortográfica, de acentuação, de pontuação, de tudo. E depois foi a impressão e foi... pedi que o Paulo Nunes, que é o homem do Facebook, o Conselho de Oreiros e os amigos, que fizesse o prefácio e o Dr. Neves Martins, mais uma vez, para o apresentar. Porquê e escolheu estas pessoas para o prólogo e para o prefácio? Porquê? Por algum motivo? Bem, o Neves Martins, porque também não posso pedir-lhe uma coisa e não lhe dar nada. Vai ficar para a eternidade, porque esse livro, como é oficial, já está, teve que ir para os organismos competentes, fica o nome dele na história. O Paulo Nunes, porque é um amigo que eu
contactei e conheci há pouco tempo e que me encheu as medidas ao nível da leitura e da compreensão do que é escrever um livro. Este livro tem uma particularidade também, que é ter a participação também da sua neta. Da minha família toda, os meus 2 filhos e a minha neta. Portanto, a parte estética foi tudo deles. Tudo deles? Tudo deles. Quem é que escolheu a capa? Foi a minha neta e o meu filho mais velho, mais novo, os 2 filhos. Vítor Frazão, e as gravuras também foram desenhadas pela minha neta com 13 anos. Pronto, eu queria saber qual era a participação dela, porque a participação dela no design, foi ela que desenhou? Foi ela que desenhou essas imagens todas, algumas delas feitas à minha frente num fim de semana, assim do pé para a mão. Pediu-lhe ou foi, disse-lhe o que é que queria ou foi... Não, eu disse, o avô vai fazer isto assim, vai ter imagens, e ela disse logo, avô, se aceitares eu faço-as. Claro que nem foi preciso pensar, não é? Claro. Olha, falava eu de que a cerimónia tinha sido toda pensada com pompa e circunstância. Houve, antes da sessão de autógrafos e ao longo do decorrer de toda a apresentação, momentos musicais. E mais uma vez convidou também o José António e o Rui Sérgio, e desta vez também com a Catarina. Um momento maravilhoso nesta tarde, eu penso que foi unânime, em que o momento foi muito bonito. Porquê a escolha destes 3 elementos? Pronto, quando se escreve um livro tem que se ter alguns, descem-se e sobem-se alguns degraus, algumas etapas, quando é para a concretização da cerimónia. Tem que se pensar no que fazer. Então, convidou-se um staff de voluntários que colaboraram na orgânica, desde a venda, desde o acompanhamento das pessoas para se sentarem, desde os apresentadores, e portanto estas 5 pessoas, a quem eu já agradeci, mas volto a fazê-lo, prestaram um serviço impecável. Como viste, a sala começou a ser preenchida de frente para trás e não trás para a frente, como às vezes é habitual. Em termos, eu achei que as pessoas iriam lá se fosse para o lançamento do livro nu e cru, mas achei que, porque é que também não hei de proporcionar um bocadinho de música? Então lembrei-me e convidei o Zé António e o Rui Sérgio, porque são músicos em quem eu tenho muita confiança. Eu, por exemplo, digo-lhe o que é que quero, que tipo de melodias é que se encaixam também no livro, e toca a andar. Portanto, eu fico para outras responsabilidades. E desta vez apeteceu-me, houve até quem dissesse, até aí vais arriscar, vou! A gente tem que correr riscos para ser criticado. Então, decidi pôr fado e convidei, a gente deve ir pelos de Orém. Orém está em primeiro lugar, Orém, Conselho, Orém, pronto. E disse ao Zé, olha, eu quero pôr fado, sei que a tua filha canta bem, eu nunca ouvi, mas confio, como é que é? Vou ver. E só in extremis é que ela conseguiu vir, porque senão tinha que arranjar outro, já tinha como pé de meia. E foi assim. Tínhamos ali gente de todas as classes sociais e até de graus académicos. Não vale a pena estar aqui a especificar, diretores de colégios, de mosteiros da batalha, gente que faz correção, revisão de livros na Mackenzie. Não estou aqui. E tínhamos o povo simples e humilde que me disse, eu vim aqui ver e ouvir aquilo que nunca tinha ouvido na minha vida. E portanto convidei-os por estas razões todas. Vítor Frazão, qual é o balanço que faz desta apresentação? Claro que a gente não se pode estar aqui, eu tenho de ser sincero, sinto-me... Estava à espera não estava à espera porque tive que me mandar colocar mais cadeiras. Vamos lá ver, exatamente, eu tinha feito pelos meus... Sabes que as redes sociais para mim são importantes, mas eu ainda privilegio o contacto tete a tete. E quando eu comecei a telefonar, eu vi alto, eu vou ter 150 pessoas. E portanto eu estou realizado, sinto-me realizado com aquilo que eu vi. Muita gente que queria estar e não pôde estar por isto que me justificaram. Outras pessoas a dizerem-me agora. E portanto, se queres te diga, estou realizado. Está feliz? Quando chegou aqui, a primeira coisa que me disse foi, estou feliz. Não foi? Foi isso que me disse quando tu perguntaste, tão frio, mas como é que estás? Estou feliz. Eu costumo dizer, eu sou conhecido como não posso estar melhor. É verdade, foi isso que me respondeu. Não posso estar melhor. E eu respondi, eu gostava de dizer o mesmo. É verdade. Vítor Frazão, onde é que podemos adquirir o livro?
Olha, esta é uma pergunta importante. Claro que é importante. Para a tua informação, a primeira edição está esgotada. Já está esgotada? Está esgotada. Para não mentir, e está esgotada porque os 7 ou 8 que subjaram já têm. E quem for aos Facebooks vê o que eu tenho dito isto. E há muito mais pessoas a pedirem o livro. Ou seja, eu vou ter que mandar fazer uma segunda edição. Muito bem. E quem vende os livros registra a preço de custo, que eu não quero ganhar um tostão com isto, antes por contrário, enfim, vou ser prejudicado. Não fico prejudicado porque para mim o que conta é a realização pessoal. Quem vai vendê-los é Vítor Frazão, por 5 euros. Várias pessoas lá, indo logo, dizem, pergunto lá ao homem se isto é 5 euros, ponto final. E hoje no pequeno almoço, 2 pessoas que me tinham encomendado, tomam lá mais dinheiro e dizem, isso não é nada, dizem, jovem, c'est fini. Portanto, alguém queira, contacte-me, aquilo que eu tenho estado a dizer, mas a primeira quantidade está esgotada. Pronto, e a segunda... Vou mandar fazer entretanto. Portanto, e depois eu contactar o Vítor Frazão, ou pessoalmente, ou nas redes sociais, ou quem tenha o contacto, pedir então que reserve um livro. Vítor Frazão, muito obrigada por ter estado aqui connosco. É sempre um prazer. E antes de ir embora, tenho que me dizer também que vamos ter mais 2 livros. Portanto, foi bom estar consigo aqui, mas vamos ter mais 2 até dia 31 de dezembro. Pelo menos foi essa a promessa que fiz. Foi. Eu queria, antes de que me esqueça, de agradecer a todos quantos nos ouviram. É importante saberem que existe isto. Depois pegaste uma questão, promessas são para cumprir. Exatamente. E eu até o final do ano tenho já esboçados, direi que em fase avançada, mais 2, só não digo quando, é até o dia 31 de dezembro. E que te prometo é que vamos ter casa cheia como até agora, esse ponto final. E o que é que serão? Se já estão esboçados, o que é que serão? O que é que virá por aí? Mon Dieu de la France. Mon Dieu de la France. Dona-me lá paciência, não era assim uma coisa. Mon Dieu de la France. É assim, eu se calhar a melhor coisa, mas pronto, eu sou o livro aberto. Eu sou o livro aberto. Muita gente estava aqui. Não, em princípio será o meu primeiro livro de poemas, de poesia. Muito bem. Que terá como título Algo de Mim, Poemas Soltos. Muito bem. Não pensei que me fosse dizer, mas... Não, digo. Algo de Mim, Poemas Soltos, será o primeiro de poesia, e depois também a monografia da família Frazão. Este é mais familiar, mas que historia a família desde há séculos atrás e, acima de tudo, de onde é que vem o nome Frazão. O nome Frazão. Muito bem. São 2 livros até a final do ano. Vítor Frazão, muito obrigada por ter estado aqui connosco. É sempre um prazer, o prazer é meu. Acompanhar este seu trabalho. E, neste caso, das lágrimas ao sorriso, a vitória da coragem e da esperança. É essa a mensagem que quer deixar aos nossos ouvintes? É essa a mensagem que eu quero deixar aos ouvintes que nos estão a ouvir e a todos aqueles que vierem a falar comigo. Não escamotei dizer que não tomem decisões à noite, naquelas noites de breu, escuras. Deixem nascer o sol, porque a decisão é outra. É melhor dormir primeiro, decidir no dia seguinte. Das lágrimas ao sorriso, a vitória da coragem e da esperança, um livro de autoria de Vítor Frazão, foi lançado no passado sábado, hoje em conversa aqui na ABC Portugal. A todos desejo a continuação então de uma muito boa tarde. ABC Portugal 92.3 FM é muito melhor.